nós vamos abordar um tema sobre a violência doméstica. O quanto essa violência aumentou com a pandemia, né, o isolamento social, e o quanto é importante nós falar sobre esse assunto, né? Até pelo apoio emocional, pelo apoio jurídico e para a questão também de cada vez mais essas mulheres sentirem-se apoiadas. Você quer começar a falar para a gente? Sim, necessário, né? Necessário levar informação. E eu vou começar a falar sobre a lei, né? A nossa lei 11.340 de 2006, que é conhecida como Maria da Penha, é a terceira melhor lei do mundo no que diz respeito à violência doméstica. E aí vem aquele questionamento, né? Por que tem uma lei específica para mulheres em situação de violência doméstica? Essa lei específica, ela não está ali afetando a questão da igualdade, homem, mulher? E não, a resposta é não. Essa lei, ela veio para preencher lacunas, né, da legislação anterior, de todas as legislações anteriores, do Código Penal, que nessas outras legislações tinha uma desigualdade muito grande entre homem e mulher. Então, foi extremamente necessário a criação dessa dessa lei, né, para proteger a mulher vítima de violência doméstica. E lá no artigo 7º dela, está especificando exatamente quais são os tipos de violência doméstica. Porque tem muita mulher que está passando por isso e acha que não está. Porque elas acreditam que a violência doméstica é a violência física. Se ela foi agredida, né, fisicamente, ela está sofrendo violência doméstica. Se ela não foi... né? E assim, quando chega na agressão física, quer dizer que ela já passou pela violência psicológica, né? Pela violência verbal. Já passou por várias, né? E nem se deu conta. Então, assim, é o que eu escuto muitas vezes quando eu falo com alguém sobre a violência doméstica e a pessoa responde: ah, mas ele não relou a mão em mim, então não está acontecendo. Na verdade, está acontecendo, sim, faz tempo. Então, assim, extremamente necessário especificar o que é a violência doméstica. E lá no artigo 7º da lei, está falando claramente, né, que a violência física, a mais conhecida, né, que é qualquer conduta que configure, agride mesmo, né, a mulher, como, por exemplo, tapa, chute, segurar o braço da mulher com muita força, arrastar a mulher, tudo isso é a violência física, né, e ali vem as mais graves. Oi? A questão dos xingamentos, o abuso, até o abuso sexual, né? De ser forçada a ter uma relação com o esposo, sendo que ela não quer fazer, e mesmo assim ela é obrigada. Então, isso é uma forma... de violência, né? Mas na violência física, o que caracteriza os exemplos são esses, né? E tem as lesões mais graves, que é quando chega a quebrar membros da mulher, quando deixa a mulher em situação mesmo de ter que ser hospitalizada. E em seguida vem a violência psicológica, que eu acho que é bem mais cruel que a física, né? Porque qualquer conduta que cause um dano ou uma diminuição da autoestima da mulher prejudica o pleno desenvolvimento dela. E exemplos de violência psicológica é humilhação, constrangimento, perseguição contumaz. Então, ele vai acabando com a autoestima da mulher até que ela fique ali acuada e ela não consiga pedir ajuda. São xingamentos constantes. O agressor na violência psicológica, ele costuma distorcer e omitir fatos. Ele faz isso para confundir a vítima. Aí depois, em seguida, ele já usa frases como: você não está bem, você precisa de um médico, você está ficando louca. Então, ele confunde a vítima, mexe completamente com o psicológico dela e nisso ela vai adoecendo. Porque a violência psicológica,
ela também ela traz, né, as doenças psicossomáticas que vai afetando o corpo da mulher. A mulher ela vai ficando doente mentalmente e o corpo dela vai adoecendo junto. Então acaba que afeta o psicológico e o físico, né? Tem também a violência moral. A violência moral está ligada com os crimes contra a honra. Calúnia, injúria, difamação. Por calúnia, injúria, difamação é violência moral. A violência sexual, que é quando obriga a mulher a participar, a presenciar, né, de qualquer ato sexual que ela não queira. Obriga por meio de força, por meio de ameaça. E tem uma questão da violência sexual que as pessoas ficam surpresas até, quando o homem ele proíbe a mulher de usar qualquer método contraceptivo. Se ele faz isso, ele está praticando a violência sexual também. E tem a violência patrimonial. A violência patrimonial é destruir, né, qualquer objeto da vítima, documentos pessoais da vítima. Aí vem aquela questão, aquele exemplo lá do homem que destruiu o celular da mulher, né? Isso aí tá tudo na violência patrimonial. Então, são 5 tipos de violência que estão na lei. É a física, psicológica, moral, patrimonial e a sexual. Sim. E aí, Jane, ouvindo um pouquinho aí você falar, e também através um pouco, nós vamos falar um pouquinho através da nossa prática, né, como profissionais, porque nós somos psicólogas, então nós vamos falar um pouco desses aspectos, dos aspectos psicológicos especificamente, que é a nossa área, né? Então, assim, ouvindo você falar, então eu queria colocar um pouquinho, né, quais são os sintomas, né? O que essas mulheres, né, que são agredidas, né, tanto fisicamente, como verbalmente, como sexualmente, né, quais são os sintomas que elas apresentam. Então, nós separamos um pouquinho, né, para falar sobre o que isso causa. Então, quais são as consequências? Então, isso pode causar consequências fisiológicas. Então, assim, quais os sintomas que as consequências psicológicas, né, quais os sintomas que essas mulheres apresentam? Né? Elas apresentam uma irritabilidade com mais frequência. Então, elas vão ficar irritadas, elas vão ficar nervosas diante de tudo que ela está passando. Então, ela já está num ambiente que é agressivo, que é assustador, né? Que causa medo. Então, não tem como ela não ficar irritada. Ela vai apresentar insônia. Por quê? Porque ela não vai conseguir dormir. Ela está sendo agredida, aquilo tudo está gerando muito medo, um mal-estar nela. Então, ela não consegue dormir. Ela vai deitar, ela tem medo de dormir, ela tem medo de pegar no sono, do que pode vir a acontecer durante o tempo que ela está dormindo. Não é? Ela vai ter pesadelos muito constantes, né? Porque os pesadelos, eles são reflexos daquilo que nós passamos durante o nosso dia. Então, ela vai ter um sono muito leve. Isso quando ela não conseguir dormir, né? Quando ela conseguir dormir, ela vai ter muitos pesadelos. Isso vai também fazer com que no dia seguinte altere o apetite dela. Então, ou essa mulher ela vai deixar de comer, né? Porque ela não vai ter apetite, ou ela vai desenvolver uma compulsão alimentar, né? Porque ali ela está passando por uma dificuldade muito grande. Então, ela precisa compensar tudo aquilo que ela está sentindo de alguma forma. Isso, Liliane? Sim. Esses sinais emocionais que a Regiane acabou de citar são percebidos quando entra no ciclo da violência, né? Que ele é dividido em 3 fases, que é o aumento da tensão, o ato da violência em si e quando vem o ato do arrependimento dessa pessoa que compartilha o fato com essa mulher. Né? Então, esses aspectos emocionais, irritabilidade, tensão, são todos os aspectos que são encontrados na mulher. Porque o comportamento desse homem faz com que ela fique com medo de ter alguns comportamentos que levem à irritação dele. Ela começa a evitar fazer determinadas coisas para evitar com que ele exploda, que ele fica com muita raiva, pensando que a culpa é dela. Então, esse tipo de comportamento até interfere nos relacionamentos dela, enquanto profissional, relacionamento com amigos, porque ela pode deixar de ter esses relacionamentos para evitar que ele fique bravo.
Sim, porque essa questão que a Liliane está colocando de deixar de ter amigos, de deixar de relacionar com as pessoas, entra nos aspectos comportamentais. Porque essa pessoa, né, quando ela sofre essa agressão, sofre essa violência doméstica, ela apresenta alguns comportamentos também diferentes. Então, ela vai começar a se isolar, né? Ela vai se afastar das pessoas, ela não vai querer mais estar no convívio social. Muitas vezes porque ela tem vergonha do que ela tá passando, e outras vezes porque ela tem medo do que esse companheiro vai fazer com ela. Então, ela acaba se isolando, se afastando. Outras mulheres, a gente percebe também que elas começam a fazer uso abusivo do álcool. Então, assim, é comum essas mulheres também começarem a fazer, elas vão refugiar para algum lugar. Então, assim, elas já estão isoladas, elas estão saindo de casa, Jane. Imagina essa situação, né? Você que trabalha diretamente com isso. Né? Elas já estão isoladas, elas estão afastadas do convívio, elas não podem entrar em redes sociais, elas não podem ter uma vida saudável, normal, como a de todas as pessoas. Então, ela vai começar a apresentar tudo isso, ela vai fugir. Então, ou ela vai fazer um uso abusivo de álcool, ou ela vai começar a usar drogas, e aí até ir por um estágio mais avançado, que são as ideações suicidas. Como um modo de acabar com todo esse sofrimento. Exatamente, né? Que chega uma hora que não tem para onde ir, né? Sim. E também porque o agressor, ele... Desculpa. O agressor, ele costuma ameaçar a vítima, né? Para não contar para ninguém o que está acontecendo dentro de casa. Então, além dela estar sendo agredida, sofrendo a violência ali da forma que for, ela não pode falar aquilo para ninguém, porque se ela falar, vai acontecer uma coisa pior com ela, né? São as ameaças. Então, essa mulher, ela fica presa numa bolha, sofrendo. Quando ela chega mesmo a falar, é porque ela já passou por tudo que tinha que passar, ela já não tem mais esperança e ela está num desespero por completo. Sim. E a gente, estudando sobre o assunto, a gente vê que essas mulheres, o primeiro apoio que elas procuram é de familiares e amigos, né? E o quanto é importante esses amigos e esses familiares oferecerem um apoio, né? Até emocional e até um apoio, direcionar quais são os passos que essa mulher pode fazer, né? Para sair dessa questão, dessa situação de violência. Para depois chegar num passo de denúncia mesmo, né? Sim, necessário o apoio, né? Porque ela tá numa situação extremamente debilitada. Ela chega ao ponto ali de não ter força, não ter esperança, não tem mais nada. Então, se ela não recebe um apoio, uma ajuda, a mulher não tem mais o que fazer. Por isso é tão importante, assim, as pessoas observarem a sua volta. Que às vezes você tem uma vizinha passando por isso, tem alguém da sua família passando por isso. Como é que a gente vai saber? Observando o comportamento. De repente era uma pessoa, né, alegre, não sei o quê, e a pessoa, ela se isolou, ficou quieta no canto dela. Ou então, você encontra várias vezes a pessoa chorando na rua. Aí tem que descobrir o que está acontecendo para poder oferecer ajuda. Sim. E tem até aquela questão, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Eu estava lendo até sobre isso, essa questão desse que é como se fosse um mito, né? De que não é assim que as pessoas devem se comportar, mas tem que respeitar o espaço deles enquanto casal, mas assim, oferecer um apoio para essa mulher e perguntar o que está acontecendo, de que forma que ela pode ajudar. Que por mais que ela esteja numa situação de violência, a autonomia dela também tem que ser respeitada, né? Até nessa questão de denúncia, né? Né? Porque é até aquela questão cultural, né? De onde que vem a violência contra a mulher? A violência contra a mulher, ela pode vir, no caso, né? Quando é marido, companheiro,
namorado da vítima, alguém que ela teve um relacionamento afetivo. Nesse caso, entra mais uma questão cultural. Lá de anos atrás, lá no Brasil colônia, quando vigorava lá o patriarcalismo brasileiro, né, que seguia os ordenamentos filipinos, nessa época do Código Filipino, que durou até o Código Civil de 1916, nessa época, a desigualdade entre homem e mulher era gritante, assim. O homem, ele poderia matar a mulher se ele descobrisse ou tivesse algum indício de adultério. Ele tinha esse direito de matar a mulher. Ele poderia aplicar castigos físicos. Ele poderia agredir a mulher com pedra, com pau. Isso tudo era direito do homem. E isso é de muitos anos atrás, né? Mas, infelizmente, apesar de todas as mudanças, todas as brigas das mulheres por direitos, isso e aquilo, isso ainda respinga na sociedade atualmente. Muitos homens ainda acham que eles têm o direito de agredir a mulher. Então, isso vem se arrastando de anos e anos e anos, e tá até hoje alguns homens se achando no direito de agredir a mulher, né? Principalmente quando é marido. Ele acha que casou, é um bem dele e ele faz o que ele quiser. Se ele quiser bater, ele bate. Se ele quiser maltratar, ele maltrata. E tem uma outra questão também extremamente importante, né? Que às vezes a mulher ela não é agredida por marido, companheiro. Ela é agredida por uma pessoa muito próxima. Que aí entra já naquele caso do narcisismo materno. Quando tem uma mãe narcisista, essa mulher, ela vai... Eu até acho errado usar o termo mãe, porque mãe eu acho que é um ser de luz, assim. E essas mulheres, né, do narcisismo materno, elas são seres de escuridão, que elas fazem os filhos passarem por violência psicológica a vida inteira. Só que são mulheres assim que se preocupam extremamente o que as pessoas estão pensando delas. Então elas usam, né? Os filhos são objetos. E se ela tem algum filho que ela não consegue mais manipular, ela não consegue mais usar o que ela está querendo, o que ela faz? Ela, no caso, quando tem vários filhos, ela usa um outro filho para agredir quem ela não consegue mais manipular. Por quê? Porque se ela não consegue mais usar aquele filho, não tem mais valor para ela. Então, as agressões verbais, ela pratica a vida inteira. E agressões físicas, ela usa uma outra pessoa para praticar, porque se alguém vier a saber, ela não tem nada a ver com aquilo. Aí ela vai, tira o corpo fora e fala, não tem nada a ver com isso. Porque a preocupação maior de mães narcisistas é passar uma imagem de pessoa perfeita para a sociedade. Então, perante a sociedade, são pessoas alegres, pessoas simpáticas, comunicativas, são pessoas extremamente gentis. Mas, dentro de casa, elas induzem e praticam a violência doméstica. Sim. Quando a Liliane falou um pouquinho sobre a questão de ser um mito, né? Que em briga de marido e mulher não se mexe a colher, né? E assim, Jane, ouvindo um pouquinho você falar dessas questões aí também, né, veio para mim o quanto que é importante o nosso papel, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, toda conscientização, todo levar mesmo para as pessoas esse conhecimento, o falar. Porque muitas pessoas, elas não percebem isso. Eu até conversei isso com a Liliane hoje. O quanto que é comum a gente ouvir uma queixa em consultório. Ah, mas ele é muito ciumento. Ah, mas ele não me deixa ir em tais lugares. Ele não me deixa conversar com tais amigas. E assim, elas não percebem muitas vezes que isso é um tipo de agressão também. Né? O quanto que começa a colocar essa companheira como uma pessoa inferior a ele. Né? Sim. Dizer para ela que ela nunca vai conquistar nada, que ela não vai conseguir nada. Então, assim, o quanto que ainda hoje, as mulheres ainda são muito agredidas, elas começam a ir nessa fase verbal, porque elas não imaginam que isso vai chegar a uma agressão física. E se pensar que o espaço, ele é muito curto, né? As coisas acontecem de forma muito rápida.
Então é muito importante essa nossa fala, dedicar um pouco desse tempo que nós estamos aqui falando sobre um assunto tão importante, que tem sido tão polêmico, né? Mas assim, o quanto que as pessoas precisam saber disso, né? Nós não podemos nos calar mesmo diante de tudo que tem acontecido. Exatamente. E aí eu com a Liliane, a gente estava lendo, né? E nós colocamos alguns mitos, Jane, que eu acredito que é importante a gente apresentar para as pessoas para desconstruir essa imagem. A Liliane falou em briga de marido e mulher não se mete a colher. Né? Outro mito é a violência, ela acontece esporadicamente. Isso não é algo que acontece com tanta frequência como é falado. Né? Não. É diariamente. É diariamente. Sim. Os números mostram isso com muita clareza, né? É a frequência com que isso acontece. Outra coisa, que é um mito. Violência doméstica só acontece com pessoas de baixa renda. Nunca. Acontece com todo mundo. Né? A OAB de São Paulo, recentemente, ela disponibilizou um auxílio para as advogadas que estão sofrendo violência doméstica. Aí todo mundo pensa assim, mas a advogada conhece a lei, como é que ela está sofrendo violência doméstica? Existe. Muito. Né? Então, assim, qualquer profissão, qualquer classe social, ninguém está livre disso. Uhum. Sim. Outro mito, Jane, as mulheres apanham porque elas gostam. Jamais, né? Jamais. Quem gosta disso, né? Quem gosta de apanhar? Já escutei muito, né? Ah, aquela mulher lá, ela gosta de apanhar, por isso ela não larga da pessoa. Uhum. Ela não larga porque ela não tem força. Ela tá completamente debilitada. Ela não sabe o que fazer, aonde ir, aonde pedir ajuda. Essa mulher, ela tá com o emocional destruído, sem força. Por isso que ela não sai daquele ciclo de violência. Ela não tem força para romper o ciclo de violência. Não é porque ela tá gostando de ser maltratada, ela gosta de sofrer. Uhum. Isso é um julgamento também que as pessoas fazem muito, né? Quando uma mulher está em situação de violência doméstica e está pedindo ajuda, ninguém tem que ficar julgando. As pessoas têm que ouvir, ver o que está acontecendo e procurar ajudar. Só que, assim, muita gente, no primeiro momento, o que faz? Vem com julgamento. Ah, ela está apanhando porque ela gosta. Ah, não sei o quê. E não é, gente. Tem que deixar o julgamento de lado e estender a mão para ajudar, porque isso é sério e muitos casos terminam em morte. Muitos casos não tem jeito. Uhum. Outro mito. A violência só acontece com famílias problemáticas. Não, também. Não, né? Por quê? Porque toda família, independente se ela é uma família, né, funcional ou se ela é uma família disfuncional, pode sim, esse agressor pode existir dentro dessas famílias e essas mulheres também existem dentro dessas famílias. Tem a questão que muitas vezes essas mulheres não saem, não denunciam, né? Por conta dos filhos. Mas diante dessa violência, esses filhos também eles são afetados emocionalmente também. Muitos filhos têm problemas na escola ou talvez desenvolvem até uma agressividade por conta desse ambiente todo conturbado. E essas mulheres talvez pensam, né? Como que eu vou ficar diante dessa pressão da sociedade de sair de um casamento e como que vai ficar o meu filho diante de tudo isso? Será que eu tenho que manter o meu casamento? Então, muitas vezes ela segura e permanece na relação por conta de alguns filhos, por conta dos filhos, né? Bastante, né? Tem bastante, muitos e muitos casos assim. E a mulher, ela só vai entender que vai ser melhor para o filho sair daquele ambiente ali, sair daquela situação, depois que passar por tudo, depois que ela já saiu. Quando ela está vivendo aquilo, ela não consegue perceber. Ela acha que o melhor para o filho é permanecer a família unida, mesmo que a família não esteja unida, a família esteja destruída. Também tem
questão financeira, né? Tem muitas mulheres extremamente dependentes economicamente, não tem para onde ir, enfim. Aí, nessas horas, que é a hora de contar para a família o que está acontecendo, para a família poder auxiliar, para tirar a mulher daquele lugar ali, para dar o suporte, dar um apoio emocional, a questão da terapia, né? No caso de vocês, extremamente importante para a mulher se recuperar, para ela se recuperar e seguir com a vida dela, ter uma nova vida e trabalhar, cuidar dos filhos. Sim. E o quanto que essa mulher carrega uma culpa, Jane. Essas mulheres chegam no consultório carregadas de muita culpa, né? De culpa de tudo que está acontecendo. Por quê? Porque esse homem, né, esse agressor, ele distorce o comportamento dele. Então, ele justifica o comportamento dele culpando. E como ela é a parte mais debilitada emocionalmente, ela está fragilizada, né? Ela vai assumir isso para ela. Então, ela vai assumir a culpa do que está acontecendo, ela vai assumir a culpa desse relacionamento que está, né, gerando conflitos, ela vai assumir a culpa desses filhos que estão, né, sofrendo, que estão adoecendo dentro dessa relação. Então, elas carregam uma culpa muito grande. E essa desconstrução dessa culpa, ela exige um processo. Então, quando essas mulheres chegam em terapia, elas chegam muito machucadas, né? Elas chegam muito desacreditadas, né? A vida delas é como se já não tivesse mais sentido. Então, reconstruir tudo isso leva muito tempo. Depois nós vamos, no finalzinho, falar um pouquinho sobre o papel nosso como psicólogos, né? Mas, assim, nós temos um papel muito fundamental na vida da nossa vizinha, na vida da pessoa da nossa família, né? De estar atentos aos comportamentos, porque essa pessoa, ela vai emitir comportamentos, né? Se nós estivermos atentos, nós podemos, sim, ajudar essas mulheres. Exatamente, a questão é essa, é ficar atento a todas que estão à sua volta. Porque quando ela tá sofrendo a violência ali, ela não vai falar exatamente por isso, por medo, por culpa, né? O agressor, ele é tão perverso que ele faz a maldade e ele faz a vítima pensar que a culpa é dela. Ele faz ela se sentir culpada. Então, isso tudo gera aquele bloqueio para ela não contar para ninguém o que está acontecendo. E é exatamente isso que o agressor quer, né? Que ela fique sofrendo calada. Uhum. E até chegar em nós, Jane, essa mulher já sofreu muito. Já muito. Até ela ter consciência também, isso também eu percebo bastante. Até essa mulher ter consciência de que o que ela está vivendo é uma agressão, que ela está sofrendo uma violência doméstica, demora. Porque muitas vezes ela vai justificar o comportamento dele. Ah, ele tá assim, ele faz isso porque ele bebeu. Ah, ele faz isso porque ele está cansado. Ou ele faz isso porque ele está estressado com o trabalho, ou porque ele está desempregado. Então, ela sempre vai tentar encontrar uma justificativa para o comportamento do seu companheiro. E nada justifica também. Né? Justifica a violência. O álcool, ele potencializa, mas ele potencializa uma coisa que já existia. Não é o álcool que faz a pessoa agredir. Então, tudo é apenas desculpa. É que é difícil para ela assumir isso, né? Muito, muito. É difícil entender o que está acontecendo, é difícil entender que o que está acontecendo ali não é normal, né? É difícil ela entender que o que está acontecendo com ela é uma violência, ela precisa sair dali, ela precisa pedir ajuda. Tudo isso é extremamente difícil. E às vezes fica anos nessa situação. Tem mulheres que vivem anos em situação de violência doméstica. É difícil porque começou com um relacionamento tranquilo, né? Vamos dizer assim, um relacionamento amoroso, para depois chegar numa questão de violência. Então, fica difícil enxergar essa situação de violência em si, né? O quanto é complicado. E eu acho que é importante também a gente
a gente falar onde essas mulheres devem procurar ajuda, né? Uma delegacia especializada no atendimento à mulher, a Quinta de Baixo que tem a coordenadoria da mulher, né? Coordenadoria da Mulher, a atual coordenadora é a Fábia, tem a Delegacia da Mulher, tem um número que é a nível nacional, que é o 180. A mulher ela pode ligar para pedir ajuda, para tirar dúvidas. É extremamente sigiloso, né? E, no caso, quando está acontecendo algo mais grave, aí é o 190. E tem que chamar a polícia mesmo. Então, então, Jane, olha só, o quanto que essas informações, elas são essenciais, porque quando a Liliane falou, né, que no início demora para ela perceber, porque quando ela entra na relação, é uma relação saudável, é uma relação prazerosa, é uma relação gostosa, de momentos bons, e isso vai acontecendo gradualmente. Então, outro ponto que eu percebo em terapia é o quanto que a mulher, ela fica na espera, né, de que esse homem vai voltar a ser como no início do relacionamento. Então, ela tem muita esperança, ela acredita que isso pode acontecer, né? Ela tem aquela ilusão do marido perfeito do início do relacionamento. Então, isso também diminui com que ela procure, o tempo dela procurar ajuda. Porque ela fica nisso, mas ele vai mudar, mas ele vai voltar a ser como antes. Porque é difícil para ela admitir que aquele homem que ela está vivendo agora não tem mais os mesmos comportamentos daquele homem que ela conheceu, daquele homem do início do relacionamento. E o quanto que ele promete isso a cada agressão, né? A cada agressão ele se desculpa, ele promete que ele não vai fazer mais, ele promete que vai ser como antes, ele diz arrependido. E a mulher, ela acredita muito nisso, porque ela está inserida nesse contexto. E quando nós estamos inseridos no contexto, nós não conseguimos visualizar da mesma forma de quem está fora. Sim. Por isso é importante romper esse ciclo, né? Dessas 3 fases aí de tensão, de violência e essa fase de arrependimento. Né? Não chegar no extremo, que é a questão do feminicídio, igual você falou. Exatamente, né? A mulher, às vezes, ela romantiza também, né? A violência doméstica em si. Tá acontecendo e ela fala, não, tá fazendo isso porque tá com ciúmes de mim, ainda acha que é bom. E não é, gente. Aí vai piorar, a situação vai só piorar. Não tem jeito. A necessidade é romper o ciclo. Não tem jeito, senão ela vai ficar ali girando, girando, girando. Violência, perdão, violência, perdão, violência, perdão. E não sei onde vai acabar isso. Uhum. E o nosso papel também, enquanto sociedade, enquanto profissionais, é fazer esse trabalho que a gente está fazendo agora, de conscientização, e também de campanhas, né? De divulgação desses números do 180, onde elas podem procurar ajuda. E também tem uma campanha também do... esqueci o nome agora. Do Sinal Vermelho. Isso. Sinal Vermelho. É uma campanha do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. A OAB apoia essa campanha. Não é uma campanha da OAB, mas a OAB apoia, né? É uma campanha a nível nacional que veio para essa época da pandemia, onde a vítima ficou mais presa, né, com o agressor. É uma forma que encontraram de pedir ajuda de forma silenciosa. A vítima ela faz um X na mão, mostra para o atendente de uma farmácia e esse atendente ele vai chamar a polícia. Ele não vai até a delegacia, ele não vai ser testemunha, ele vai simplesmente chamar a polícia, né? Aqui em Itajubá já tem farmácia participando dessa campanha. Não são todas, mas já tem. E é uma campanha a nível nacional. Até, assim, no Rio Grande do Sul, tem uma outra campanha que eu achei bastante interessante também, que é a campanha que chama Máscara Roxa. A mulher, ela chega na farmácia, ela pede uma máscara roxa.
o atendente fala para ela que não tem, que ele vai anotar os dados dela para avisar quando chegar. Aí o que ele faz? Ele passa informações para a polícia civil. E a polícia que vai tomar as providências ali. Então não é naquele momento. Ele simplesmente pegou os dados, a mulher volta para casa, depois a polícia vai entrar em contato. E isso foi porque no Rio Grande do Sul também teve um aumento extremamente nessa época de pandemia. Então tem essa campanha Sinal Vermelho, que é a nível nacional, a Máscara Roxa no Rio Grande do Sul. Aqui em Itajubá, nós da Comissão da Mulher Advogada, nós começamos com a campanha Quarentena Sem Violência. E essa campanha, ela se transformou para Itajubá Sem Violência. A gente continua com a Quarentena Sem Violência, mas a ideia é que depois que acabar a pandemia, continue. Não fique só nesse período de pandemia. Né? Seja uma coisa que atenda ali para Itajubá sem violência realmente. Que a gente se preocupa em levar informação. Em nosso Instagram, da Comissão da Mulher Advogada, também é um canal de ajuda. Se alguém quiser deixar uma mensagem, contar o que está acontecendo, depois a gente vai entrar em contato e orientar, falar onde que ela tem que ir, o que ela tem que fazer. A gente passa essa orientação. Sim. Depois também nós vamos disponibilizar, Jane, colocar esse vídeo no YouTube, né, e disponibilizar para as pessoas os telefones, né, que essas pessoas podem ter acesso, né, para que elas possam procurar ajuda, né, até a página direta também das redes sociais e assim, o quanto que nós estamos aqui para poder ajudar essas pessoas. Né? Nós temos esse papel aí de acolher, né? De acolher, de ouvir, né? E eu queria aproveitar a oportunidade e colocar um pouquinho, né? Qual que é o nosso papel enquanto psicólogas, né? Diante dessas mulheres, diante da sociedade. Então, essa pessoa, quando ela chega até nós, o primeiro passo nosso ali é acolher. Como eu falei, essa mulher, ela está machucada, né? Ela precisa ser acolhida, ela precisa se sentir segura. Um ponto que você falou aí em relação às denúncias e que eu vejo que é muito importante para nós também é a questão do sigilo. Né? Então, quando o sigilo, ele é profissional, então as mulheres, quando elas sentem que tem o sigilo, que é uma questão profissional, isso dá uma segurança para elas. Então, a gente tem esse papel acolhedor, a gente contribui no resgate dessa mulher, né? Essa mulher precisa ser resgatada. Ela se perdeu ao longo desse relacionamento, né? Ela perdeu a sua identidade, ela deixou de saber quem ela deixou de ter o amor próprio. Então, a gente precisa ajudar essa mulher a ser resgatada, né, ali dos sentimentos, das emoções dela. Né? Nós aplicamos algumas técnicas, né, Liliane, que são técnicas muito qualificadas, né, para a gente poder entender como que está isso para ela, quais são os danos, quais são os prejuízos que essa mulher tem. Né? A gente dá uma assistência ali totalmente adequada, né, para ela, para que ela possa se fortalecer, Jane. Essa mulher ela está fraca, ela está totalmente fraca. E ela precisa se fortalecer. E aí, ali, no processo de terapia, ela vai se fortalecendo, ela vai aprendendo a desenvolver sua autonomia, ela vai aprendendo a resgatar sua autoestima. Essas mulheres, elas chegam até nós, né, com uma baixa autoestima. Isso aí foi destruído. Né? E resgatar essa mulher significa resgatar essa autoestima, para que ela possa acreditar em quem ela é. Porque a imagem que ela tem a respeito dela está totalmente distorcida, está totalmente destruída. Né? Essa mulher ela está em pedaços. Sim. E é necessário, né, essa reconstrução para ela poder seguir com a vida. Porque a mulher, ela, quando passa por situações de violência doméstica, às vezes anos, ela fica destruída a ponto dela não consegue mais trabalhar, não consegue mais cuidar dela, ela perde tudo, perde a dignidade, perde tudo. Então, é necessário isso mesmo, reconstruir a mulher. Sim. Eu não sei o nosso tempo, mas já está dando nosso tempo? A gente tem uns 10 minutinhos ainda.
Sim. Então, o nosso papel é esse, né? De ajudar essa mulher, oferecer um acolhimento, né? Resgatar, né? Para ela poder voltar à vida, continuar com as atividades e Sim. entender que aquilo que aconteceu com ela não é só com ela, acontece com outras pessoas. A mulher, ela precisa entender o que aconteceu. Quando ela passa pela situação de violência, ela não entende o que aconteceu com ela. Ela está simplesmente ali achando que aconteceu uma coisa ruim, a culpa é dela, pronto. Não. Então, ela precisa entender aquele processo de tudo que aconteceu, se livrar disso Uhum. e poder começar uma nova vida. Sim. Elaborar tudo isso que tem acontecido, que foi acontecendo ao longo do tempo, porque foi acontecendo de forma gradual, né? Ela, como nós falamos, ela começou uma relação que não era dessa maneira, mas isso foi acontecendo ao longo do relacionamento. Então, ela precisa reorganizar tudo isso e acreditar, né, Liliane? Acreditar que existe uma saída. Acreditar Sim. que ela pode superar isso, que ela pode se reconstruir, que ela pode refazer, que ela pode ressignificar a sua história. Pode, e a mulher, quando sai de uma situação de violência, que ela se reconstrói, ela torna uma fortaleza. Vira uma fortaleza, né? Sim. Ainda mais depois de tudo que ela passou. Né? Então, assim, ela vai desenvolver ali uma capacidade de resiliência incrível. E o quanto que ela vai poder ajudar outras mulheres, né? Vai poder ajudar também, exatamente. Porque ela vivenciou isso. Então, assim, ela passou por todo o processo, elaborou, ressignificou, né? A sua história, fez uma história diferente, né? Saiu, como você disse, muito mais forte do que antes, né? Porque ela é muito forte, né? Uma mulher que passa por tudo isso, Jane, ela não é uma mulher fraca. Não. Ela tem uma força, só que ela não sabe que tem essa força. Exatamente. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer para vocês, Jane. Vocês, não sei quem fez a pergunta, mas assim, vocês acham que para um homem chegar a esse ponto é questão de caráter, criação ou é cultura machista? Os três. Né? Tem a questão cultural, que os homens acham que é um certo. E aí a questão da criação também entra nessa questão cultural. Ele viu em casa acontecendo aquilo, ele tem a ideia de que isso está certo. E tem os homens que fazem porque eles gostam de fazer, de ver o sofrimento da pessoa. Eles gostam de ver outras pessoas sofrendo, no caso, mulheres sofrendo, né? Então, ele faz isso com uma, ele mal terminou de acabar com aquela, destruir aquela mulher, ele já está enganando outra e outra, e isso não acaba. Esse homem, ele vai fazendo inúmeras vítimas. Por onde ele vai passando, ele vai causando uma destruição. É um padrão Então, repetitivo, né? É um padrão repetitivo. Ele fez aquilo da primeira vez. Ele teve um retorno positivo para ele daquilo que ele causou no outro. E ele vai continuar causando isso em outras pessoas. E ele vai falando para as próximas vítimas que a ex é louca. Sim. Então, isso é um sinal, né? E se o homem começa a falar muito mal da ex, que a ex é louca, que não sei o que, já começa a ficar esperto. Porque o homem, quando essa questão que ele sente prazer em causar o sofrimento, ele sempre vai falar muito mal da ex e que a ex é louca já pra quê? Pra ninguém acreditar no que a ex fala. Só que ele vai fazer exatamente com a próxima o que ele fez com a ex. Então, a atual hoje vai ser a louca de amanhã. Sim, exatamente. Porque ninguém vai dar ouvidos pra ex, né? Ninguém vai dar ouvido, porque ele já falou pra ela, olha, ela não tem noção. Então, ela não vai, a atual não vai nem querer ouvir. E o quanto que isso vai se agravando, né? Esse padrão ele vai se repetindo e isso é um ciclo que não se fecha nunca na vida dessa pessoa, né, Jane? Não, até tem alguém falando aqui da questão do transtorno de personalidade,
Uhum. né? Que até comentei anteriormente, no caso do narcisismo materno. São questões que para o resto da vida não tem cura. As pessoas vão fazendo com uma vítima, com quantas conseguirem. É Uhum. delas, não vai sair delas. E elas vão passar a vida caçando vítimas. Sim. Por isso que cabe a cada uma, né, que está nos ouvindo, né, a cada uma de nós, né, nesse papel que nós temos como mulheres, né, de estarmos atentas, de entendermos, de lermos sobre esse assunto, né, Jane? Né, Bastante hoje em necessário. dia nós temos que nos usarmos mesmo das redes sociais, usarmos, né, dessa conexão que nós temos direta hoje à informação, nos informarmos, né, estarmos dispostos a ter um olhar atento para as pessoas, para as mulheres que estão do nosso lado, para que a gente possa fazer esse ciclo se romper. Né? Enquanto esse homem encontrar uma vítima, ele vai continuar agindo dessa maneira. Então, cabe a cada uma de nós estarmos atenta ao que tem acontecido conosco, né? As pessoas que nós escolhemos para estar do nosso lado. Né? E acreditar, né? Se hoje tem alguém, né, que está nos assistindo e que se identificou com algumas das coisas que nós falamos, né, é saber que elas podem procurar ajuda, né, que existe, né, existe um tratamento para essa dor, para esse sofrimento e para essa angústia que ela está passando. Né? E parte desse tratamento é esse amor próprio. Né? A pessoa precisa se Resgatar, amar. né? Sim. Tem que resgatar o amor próprio. Exatamente. Jane, tá muito boa essa conversa. Eu espero que possamos ter outras, né? Mas nós estamos já com o nosso tempo chegando no finalzinho, né? Porque o Instagram tem um tempo específico. Mas eu gostaria de saber, você tem algum mais algo? Eu acredito que você tem muitas coisas, né? Para poder pontuar, para acrescentar para nós. Mas eu queria deixar aí para você, né, fechar a sua fala. Uhum. Eu tô vendo que tá surgindo perguntas, a gente não consegue responder todas, né? Quem quiser pode deixar perguntas no Instagram da Comissão da Mulher Advogada, que depois a gente responde, entra em contato. E quem tiver precisando de ajuda, procura a gente também, que a gente vai passar orientação. Sim. Jane, então, muito obrigada pela participação, né? Obrigada pelo convite, porque foi a Jane que nos convidou, né, para que nós estivéssemos aqui falando sobre esse tema tão importante. E como você disse, né, nós vamos disponibilizar depois na legenda todos os telefones de contato, a página, né, da Comissão da Mulher, o seu Instagram, Jane, nós vamos compartilhar também a página da Clínica Plenamente. Essas pessoas podem também estar mandando ali mensagens que nós vamos também estar respondendo essas perguntas, né, voltadas para aspectos psicológicos, e dizer que foi um prazer muito grande, né, ter esse Eu que agradeço. Né, muito obrigada. De algo tão importante. Obrigada. Esse assunto vai longe. Obrigada. Então, obrigada, Liliane. E até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.